Tema de hoje: gigante e muralha. Gigante e muralha são, muitas das vezes, os obstáculos que se encontram à nossa frente, os problemas, as dificuldades, a luta diária e constante. E muitas das vezes olhamos para o gigante, para as muralhas, achando que não há como vencê-los, não há como vencer o gigante, não há como transpor a muralha. Passo a contar agora, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 3, versículo 1 a seguir, a história de Og, rei de Bazã, que, segundo a palavra do Senhor, era o maior homem da história bíblica. Og significa em hebraico gigantesco. E diz a palavra que Moisés estava meio preocupado em enfrentá-lo. E Deus então incentiva Moisés a enfrentar este homem gigantesco. Para se ter uma ideia do tamanho de Og, rei de Bazã, o texto de Deuteronômio 3:11 diz que ele dormia numa cama de ferro que tinha 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. E que ele comandava cidades, ele era rei, e naquele reinado haviam cidades, e essas cidades eram todas fortificadas com altos muros e portas e ferrolhos. Mas diz o texto que Moisés ouviu a orientação de Deus, enfrentou o gigante Og, o homem gigantesco, enfrentou aquelas cidades, todas elas fortificadas com grandes muralhas e com portas e ferrolhos. E diz o texto que o povo que estava com Moisés, juntamente com ele, derrotaram Og, o gigantesco, e tomaram todas as cidades muradas, fortificadas. Quando o problema se apresenta diante de nós, nós temos que compreender que é preciso força, fé e coragem para derrubar o gigante, para vencer o gigante e ultrapassar e transpor as muralhas. Cito, por exemplo, a muralha da China, que tem em média 7,5 metros de altura e 2,3 km de comprimento. A muralha da China é realmente algo espetacular, mas mesmo sendo a muralha da China algo tão grandioso, com determinação e fé em Deus, é possível transpô-la. Os nossos problemas, as nossas dificuldades são como gigantes, são como muralhas, mas mesmo quando estamos diante desses gigantes e dessas muralhas, se nós confiarmos em Deus, venceremos o gigante e transporemos as muralhas e nos sagraremos vencedores e vitoriosos. Precisamos acreditar que os gigantes não vão nos impedir de vencer e que as muralhas não vão impedir-nos de caminhar. São muitos problemas, são muitas dificuldades, são gigantes, são verdadeiras muralhas, como a muralha da China. Mas se não desfalecermos e continuarmos tendo fé em Deus, haveremos de vencer, assim como Moisés venceu o gigante Og, rei de Bazã, e tomou todas as cidades fortificadas com altos muros, portas e ferrolho. Shalom Adonai.